Meus amados irmãos, oremos ao Senhor. Amado e querido Deus, Todo-Poderoso Senhor, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos aqui a Tua palavra segundo o Espírito do Senhor, que é Espírito de revelação. Que Tu hajas, Senhor, que Tu operes, que Tu realizes coisas maravilhosas em nossos meio, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos dedicado os cultos de quarta-feira a serem cultos, digamos, da palavra no espírito de cultos de ensino. A palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo, no templo, ensinava. Ele ensinava a todas aquelas pessoas. Essa era uma preocupação de Jesus, ensinar. Ele próprio nos comissionou naquilo que encontramos na chamada Grande Comissão, que nos lembramos sempre que devemos fazer discípulos de todas as nações, pregar o Evangelho por toda parte. Mas Jesus Cristo, no capítulo 28, também disse, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Eu creio que em nossos dias precisamos mais do que pregações, do que sermões, precisamos ensinamentos. Precisamos de ensino que nos fundamente, que nos fortaleça na palavra do Senhor. Nós precisamos estar firmes na palavra, firmes na rocha. A palavra é esta rocha. A pessoa de Jesus é também a rocha. De modo que, se queremos estar firmes em Cristo, temos que estar firmes na palavra de Cristo. O próprio Senhor Jesus diz, se nós ouvíssemos as suas palavras e permanecêssemos nas suas palavras, ou seja, se nós praticássemos a sua palavra. Aquele que me ouve, aquele que permanece em mim, aquele que pratica a minha palavra. Nós precisamos ensinar, transmitir ensino ao povo. Isso é nossa tarefa. E a Bíblia mesmo diz, aquele que ensina, assim nos fala em Romanos, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Todos nós fomos chamados pela grande comissão que Jesus deu à igreja a ensinarmos. E então todos nós devemos esmerar no ensinar. A palavra ensinar é uma palavra interessante. A ideia grega desta palavra é aprendizado, é instruir, dando aprendizado. Aquele que é ensinado aprende algo. E quando nós aprendemos, necessitamos apreender o que temos recebido. Mas quando você vai ao hebraico, a palavra ensinar significa arremessar em direção ao alvo. É interessante que a palavra pecado significa errar o alvo.
Então, o ensino é uma das formas bíblicas de combatermos o pecado. A própria Bíblia nos fala, por falta de conhecimento, por falta de revelação, por falta de ensino, por falta de profecia, por falta de visão, é bem ampla a interpretação desse texto, o meu povo se corrompe. Então, se queremos manter a integridade diante de Deus, numa fidelidade a Deus, à palavra de Deus, nós precisamos ensinar de fato a palavra. Nós precisamos estar dedicados ao ensino. Eu, então, convidaria você a abrir a sua Bíblia nesse espírito, no espírito de aprendermos do Senhor, na primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola de João, no capítulo de número 4. O capítulo de número 4 começa de uma forma bem interessante, quando João nos diz que nós não devemos dar crédito a qualquer espírito. Vivemos dias em que, infelizmente, nós temos visto pessoas se descuidarem nesse particular, nesse conselho joanino que foi inspirado pelo Espírito Santo e que disse que não venhamos a dar crédito a qualquer espírito. João disse que nós devemos provar os espíritos. Paulo fala do discernimento de espíritos. Nós precisamos provar os espíritos para saber se eles procedem de Deus. Em tempos que estamos, por vezes, tão ligados a ministrações espirituais, em particular angelicais, eu te digo o seguinte: nunca se esqueça que um demônio foi um dia um anjo. É um anjo decaído. Então, por isso Paulo diz, mesmo que um espírito de luz apareça a nós com outro evangelho, não aceite, rejeite. Nós temos que provar e provar todas as coisas pela palavra. E se não temos firmeza, segurança, conhecimento na palavra, como poderemos provar com a palavra as coisas? Jesus, mesmo enfrentando ao diabo, Jesus o enfrentou usando a palavra. E o diabo jeitosamente usava a palavra para, com a mesma palavra, tentar uma tentação contra Jesus Cristo. Nesses dias eu estava dizendo aqui algo que para mim é muito importante. A grande tentação da cruz, se alguém me dissesse qual foi a última, aquela grande tentação na cruz, a grande tentação não é não tomar a cruz, não subir a cruz, ou qualquer outra destas tentações comuns. A grande tentação era sair da vontade, do plano do Pai, da palavra de Deus, da profecia bíblica, que provocavam e tentavam ao Senhor Jesus, dizendo, desce da cruz. Desce da cruz. E de igual maneira, nós, que cremos que com Ele somos crucificados, muitas vezes somos tentados a descer da cruz. E importa que, uma vez crucificados, possamos dizer
como Paulo, dia após dia, eu morro, para que Cristo viva em mim, de modo que a vida que agora vivo, vivo-a em Cristo. Isto é o que nós precisamos saber. Nós precisamos compreender que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não procede de Deus. Isso tudo nos fala João no capítulo 4. E a igreja naqueles dias vivia grandes dificuldades. Talvez a igreja de nossos dias também esteja vivendo grandes dificuldades. E muitas vezes nós não estamos nos apercebendo disso. E grandes dificuldades costumam a produzir grandes temores, inquietações, para não dizer medos. João, então, começa a dizer, como eu falei, inspirado pelo Espírito, que Deus é amor. E que nós temos que compreender que Deus é amor, e aquele que não ama, não está em Deus, não conhece a Deus. A própria palavra conhecer tem a ideia de algo profundo. A palavra conhecer no hebraico significa penetrar, ir no profundo. Biblicamente, conhecimento superficial não é conhecimento. Nós precisamos conhecer e conhecer verdadeiramente a Deus. Por isso nos diz que o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, conhecendo Deus na profundidade da revelação que só o Espírito Santo pode nos dar. E até mesmo João define o amor, dizendo, nisso consiste o amor. Que nós tenhamos amado, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Esse é o amor de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, o que nós diremos à vista destas coisas? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por amor, e eu quero afirmar bem isso e afirmar bem isso, aquele que por amor o entregou por nós, como não nos dará com Ele, com Jesus, todas as coisas? Então, o próprio João diz no Evangelho de João, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nisto nós conhecemos, nós permanecemos nele, que nos deu o quê? Como João diz, o seu Espírito, nosso Salvador. E não apenas nosso Salvador, mas o Salvador do mundo. Porque Deus amou o mundo. Ele é o Salvador do mundo. Este mundo será salvo. Esse mundo é salvo e só pode ser salvo por meio de Jesus Cristo.
o Filho de Deus, onde Deus permanece nele e ele em Deus, não nos esquecendo de que Deus é amor. Que Deus é amor. E nunca podemos abandonar uma base importantíssima. Jesus é seu Filho, e o Pai e o Filho são um só. Jesus é Deus. É necessário que tenhamos esta base forte, bem firmada. Você poderia até me dizer, mas pastor, eu creio nisso, porém há muitos, infelizmente, em nossos dias, que estão dizendo, ele é apenas o Filho, ou ele é apenas o Messias. Não, Jesus Cristo e o Pai, o Filho e o Pai são um só. O Pai, o Filho e o Espírito são um só. Nós precisamos desta firmeza inabalável em fé para chegarmos àquilo que a Bíblia nos diz. Venha comigo, então, ao versículo 17 e o versículo 18. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Impressionante afirmação de João. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E veja o que o versículo 16 diz. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. No amor não existe medo, porque Deus é amor. O medo surge na humanidade quando o primeiro homem, Adão, peca. Quando Eva e Adão, no paraíso, desobedeceram a Deus e tomaram do fruto que Deus disse, não comerás deste fruto, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Então, diz a palavra que a voz do Senhor caminhava no jardim buscando o homem na viração do dia. E o homem disse a Deus, tive medo e por isso me escondi. O medo faz com que nos escondamos. Veja algo interessante sobre medo. O medo está altamente relacionado com um sentimento, chamemos de
egocêntrico, um sentimento de preocupação com a nossa própria pessoa, uma insegurança. O medo está relacionado a uma insegurança. O amor nos assegura. O amor nos garante. Nós somos garantidos por meio deste amor, que Deus nos amou de tal maneira. Mas o medo tem esta característica de algo em nós, da nossa própria preocupação. Como diz o texto, o medo produz tormenta. O medo produz tormento. Somos atormentados por causa do medo. Ele nos rouba a paz, ele nos rouba o sentimento de segurança, de firmeza, ele nos faz esconder, e sempre estamos buscando esconder não apenas a nós, mas até o nosso pecado. Não foi assim que Caim fez quando matou Abel, buscou ocultar o corpo do seu irmão. Não foi assim que Davi fez em relação ao seu pecado de adultério com Betsabá. Tentou de toda sorte ocultar o seu pecado, mas tudo isso é em vão. Esta perturbação, este tormento, provoca em nós toda forma de ansiedade, inquietação, e eu poderia dizer também até desorientação. Nos sentimos como que perdidos, desnorteados por causa do medo. A maioria dos males pode ser ligada melhor dizendo, a falta de amor, incluindo o medo em si. Por falta de amor, por não entendermos o quão amados somos. E até mesmo uma coisa interessante, já que o medo é tão egocêntrico, é tão centrado em nós próprios, temo isto, temo aquilo, mesmo quando você teme por outras pessoas, como temer pelos seus filhos, temer pelos seus amados, você teme sofrer. Existe algo quanto uma preocupação de sua própria dor. Quando nós amamos, quando somos inundados pelo amor, o amor tem essa característica de tirar do eu e colocar em outros a minha atenção. Quando eu amo, eu sirvo, como a Bíblia mesmo nos fala, ninguém pode servir a dois senhores. Há de amar a um e odiar a outro. Há de agradar a um e aborrecer a outro. Há de servir a um e não servir ao outro. Então, quando nós amamos, nós buscamos agradar, nós buscamos servir aquilo ou aquele que nós amamos. Quem ama, serve. Isso não quer dizer que ele seja menos. Jesus mesmo disse: quem é maior? Quem está à mesa ou quem é servido?
E Jesus então acrescenta: eu, porém, sirvo. Eu, porém, sirvo. Óbvio que aquele que está à mesa é maior do que aquele que serve, mas não quer dizer que o maior não possa servir em vez de estar à mesa. É o que Jesus diz, porque quando nós amamos, nós servimos aquilo ou aquele a quem amamos. O amor lança fora todo medo. Na realidade, o amor, ele opera o bem a nosso favor. Quanto mais amados, mais há a operação a nosso favor do bem pela pessoa que nos ama, quanto mais Deus. Por isso nós falamos: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, para que ter o medo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor o entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? Sabemos também que a palavra do Senhor nos diz: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? De modo que esse amor está a nosso favor, ele vem sobre nós, está em nós, está conosco, e nada, nem ninguém pode nos separar desse amor. É total segurança. Tudo começa pelo amor de Deus por nós. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tudo começa no amor de Deus por nós. Esse amor lança fora, confiados neste amor, em primeiro lugar, acima de tudo, confiados neste amor, nós sabemos que Deus é por nós, que Deus nos guarda, que Deus nos abençoa. Um grande pregador disse certa vez: todos nós podemos passar pelo vale da sombra e das trevas, mas só os que estão no esconderijo do Senhor descansam à sombra do Onipotente. Isso não é trevas, isso não é morte, isso é vida, isso é proteção. Há uma sombra que não é trevas, uma sombra sobre nós que nos protege. Estamos no esconderijo do Altíssimo, o amor de Deus por nós. E esse amor de Deus por nós, ele provoca em nós o nosso amor por Deus. Porque ele nos amou primeiro, nós também o amamos. E lembre-se do que a palavra do Senhor diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Temos esta segurança. E a Bíblia diz: e todas as coisas cooperam para o bem, ou em outra versão, conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por fim, nós temos o amor pelos outros. Pois, se dizemos que amamos a Deus, a quem não vemos,
e não amamos ao próximo, a quem vemos, ao irmão, a quem vemos, o amor de Deus não está em nós. Mentimos, somos mentirosos. Esse amor não somente age dessa maneira, mas maravilhosamente, este amor nos constrange. O amor de Deus nos constrange. E o que é esse constrangimento? Ele nos constrange a sermos bons, a amarmos como Ele nos amou. E Jesus disse: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque amar uns aos outros sempre foi mandamento. Mas por que Jesus diz novo mandamento? Ele diz novo mandamento porque ele coloca num outro patamar a nossa maneira de amarmos. Ele diz que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto conhecerão que sois meus discípulos. O que Jesus disse? Se tiverdes amor uns pelos outros. Como eu disse, o medo, ele praticamente é cultivado pelo nosso egocentrismo, para não dizer até, em alguns casos, nosso próprio egoísmo. Mas eu não estou falando de um egoísmo em si, e simplesmente de um egocentrismo. Quando nós centramos em nós, logo o verdadeiro amor, aqui diz o verdadeiro amor, lança fora todo, não fica nenhum medo. Esse não é o medo, temor de Deus, o medo reverencial, o que nós podíamos chamar de um reconhecimento da grandeza e onipotência de Deus, que estremecemos diante do eterno, do todo-poderoso Senhor. Sentimos a nossa pequenez diante da onipotente grandeza de Deus. Não é esse temor. A palavra utilizada aqui por João é a palavra phobos, pavor, terror. Nós podemos lançar fora toda fobia, todo terror, todo medo, toda timidez, toda insegurança, todas essas coisas, porque Ele nos ama, porque nós o amamos e porque amamos uns aos outros, temos essa segurança. Temos essa segurança. Por isso somos nós, em Cristo Jesus, sempre o quê? Mais que vencedores em todas essas coisas. Somos mais que vencedores naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo. Por fim, a própria palavra graça, porque nós somos, portanto, em tudo, em todos os momentos, por causa do amor de Deus por nós, somos nós agraciados, somos nós por meio da graça, inclusive a salvação, que é pela graça de Deus, mediante a fé. Então, esta graça que nos salva, esta graça que nos liberta, esta graça que nos santifica, porque a mesma graça que me salva é a graça deste amor que me constrange a viver conforme a vontade de Deus. E para mim, santidade é fazer a vontade de Deus.
Nisso somos santos, não apenas separados para Ele, mas vivendo de uma maneira que lhe agrade. Mas a palavra graça, no hebraico, ser favorecido, agraciado, é uma palavra muito interessante, porque ela tem a ver com amor, especialmente com uma palavra que é difícil de traduzir, mas eu chamarei da forma mais próxima, afeição. Deus se afeiçoa, Deus nos ama. A palavra estorge, que é a afeição, que é o sentimento de família, que temos afeto um pelos outros, aquele sentimento maravilhoso, puro, do sentimento familiar, há um sentimento de Deus que é Pai e que nos dá, pela sua graça, pelo sacrifício de Cristo, quando cremos em Jesus Cristo, o poder de sermos feitos filhos de Deus. E nisso há esta maravilhosa afeição. O que seria a graça em si, então, que é charis no grego, que são graças, a multiforme graça de Deus, aquela graça que tem uma resposta para cada coisa diferente que possa existir ou suceder em nossa vida. O que seria esta graça? A graça é um impulso, chamarei eu assim, incontrolável da parte de Deus em amor. Em amor. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando Deus nos vê, Ele não se controla. Por causa do seu amor, Ele nos agracia. Por causa da sua afeição, Deus é afeiçoado a mim e a você. E com essa terna, maravilhosa, amorosa afeição, Ele nos agracia. Quando Deus nos vê, Ele não se controla, Ele nos abençoa. Isso não é pelos nossos méritos, não dizendo que não devamos buscar viver de forma digna do Evangelho que pregamos, para que uma vez pregando o Evangelho não venhamos nós a sermos desqualificados e dessa maneira envergonhemos o nome do Senhor. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus nos ama tanto que por causa desse amor Ele nos abençoa. E é confiado nesta verdade, neste amor, que nós não tememos, que nós não precisamos temer. Nós podemos descansar, como disse um grande pregador, na soberania de Deus. Deus é soberano. E este Deus, único Deus e verdadeiro Deus, que nos ama, esse Deus, pelo seu amor, nos liberta de todo o medo, porque nós confiamos totalmente, plenamente nele, e podemos dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido, em quem tenho depositado a minha fé. Jesus Cristo, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Se você que nos ouve e ainda não tomou uma decisão por Jesus, e não tem essa segurança
Talvez você diga: tenho tantos medos. Tenho medo do futuro. Tenho medo da morte. Tenho medo do juízo, do castigo. Se você se entregar a Jesus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, encherá a tua vida. E na certeza de que Ele não apenas te amou, mas Ele que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, te ama e eternamente te amará, você vencerá todo medo. Senhor Jesus, eu entrego essas vidas e entrego especialmente esta pessoa que hoje tomou uma decisão, ó Deus, decisão por aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Só os que o aceitam, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós abençoamos que o Senhor encha esta vida hoje, no nome de Jesus Cristo. Antes de terminarmos o nosso culto, nós vamos orar por duas pessoas. Nós vamos orar pela Denise. A Denise é membro